Olá amigos, bom dia. Quem não me conhece, sou o pastor Juveraldo e gostaria nesta manhã de compartilhar mais uma vez uma passagem bíblica para a sua meditação, para esse dia tão especial. Essa passagem bíblica se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 em diante. É uma passagem muito conhecida que fala do bom samaritano. Nós vemos ali que Jesus estava diante de um homem que era intérprete da lei, e esse homem ele tentava provar Jesus de alguma forma. E ele perguntou: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Naquele momento, Jesus ele falou assim: tu conheces a lei, como você interpreta? E ele então falou do maior mandamento que nós conhecemos na Bíblia, e ele falou de cor e salteado. Ele falou assim: amarás o Senhor, pois, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Interessante que na hora que aquele homem falou de cor e salteado essas palavras, Jesus ele respondeu: faze isso e viverás. Jesus ele falou assim: faça, execute. E nos dá a impressão, e claro que é justamente isso, que Jesus estava respondendo que o cristianismo ele não envolve a questão de você conhecer, mas de você executar, de você aplicar, de você exercer. E aquele homem, ele querendo ainda esticar um pouco a conversa, querendo justificar-se a si mesmo, ele então pergunta: Senhor, então quem é o meu próximo? Jesus, rapidamente, propôs para ele uma parábola muito conhecida do bom samaritano, uma parábola que nós conhecemos. E é interessante, Jesus, quando ele sabia que estava sendo provado por alguém, que a intenção não era boa, Jesus ele tratava do cerne da situação. E Jesus coloca nessa parábola 3 personagens, aliás 4, que era um homem que vinha de Jericó para Jerusalém. Ele fala de um sacerdote, de um levita e também de um samaritano. E como nós conhecemos bem a história, aquele homem viajante, ele foi interpelado por alguns salteadores que roubaram ele, espancaram quase até a morte, deixaram ali jogado, e de repente passou o sacerdote, passou de largo, não fez nada. Passou também um levita, no qual a Bíblia diz que ele passou de largo e também não fez nada. Mas quando passou um bom samaritano, um homem, interessante que Jesus tratou de algo relacionado a pessoas que deveriam ser exemplo, ou seja, o sacerdote, o levita, pessoas que estavam envolvidos no templo, trabalhando, executando a obra do Senhor. Mas aí ele fala de um samaritano que é justamente uma pessoa de uma linhagem mista, Os samaritanos, eles eram pessoas que lá distante, no Antigo Testamento, mostra quando a nação de Israel ele começou a se envolver com pessoas estrangeiras, e os filhos que nasciam eram os samaritanos. Isso causou, na realidade, uma distância, porque os judeus não aceitavam os samaritanos, porque não consideravam como uma raça pura, pessoas que não faziam parte da linhagem. E nós vemos aqui que ele já colocou que o samaritano, aquele que era rejeitado, foi o que fez o que o cristianismo deve ser feito. Porque o cristianismo não é um rótulo, o cristianismo não é um marketing, não é uma aparência. O cristianismo é atitude, é comportamento. E nós observamos que aquele samaritano, ele cuidou daquele homem, curou as feridas, levou para uma estalagem e falou para aquele homem da estalagem: olha, cuida dele, quando eu voltar, se ele gastar mais, eu pagarei. E naquele momento, o Senhor ele chegou e falou assim: qual daqueles homens parece ser o próximo daquele que foi salteado?
aquele doutor da lei falou assim, obviamente, aquele que ajudou. Jesus novamente volta a falar, então, faça você o mesmo. Ou seja, que o seu comportamento, que a sua vida seja pautada em aplicar um comportamento de compaixão. E eu deixo aqui uma frase nesta manhã, para resumir essa mensagem, que diz o seguinte: quem afirma ser cristão, mas tem um coração insensível diante do sofrimento e da necessidade dos outros, demonstra cabalmente que não tem em si a vida eterna. Aquele homem estava perguntando, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Se nós quisermos herdar a vida eterna, nos mostra o Senhor Jesus, o nosso Deus, que cristianismo é comportamento, cristianismo é nós temos compaixão, nós aplicamos a postura de estendermos as mãos para aqueles que necessitam. Que nós possamos refletir sobre isso e não somente conhecer as Escrituras, ou de cor e salteado, mas acima disso, nós colocamos em prática. Bom dia para todos, Deus abençoe, que esta palavra possa falar em nossos corações e que possamos assim aplicar. Deus abençoe a todos.